A gente, né, vem discutindo termodinâmica esses 2 meses aqui, e vocês devem ter notado que cada vez que a gente enunciava uma das leis da termodinâmica, uma nova variável, né, uma nova variável de estado era introduzida ou podia ser associada com cada uma dessas leis. Então, lá na lei zero da termodinâmica, que falava do equilíbrio térmico, a gente introduzia o conceito de temperatura, que era um indicativo, né, de quando os sistemas atingiam esse estado de equilíbrio. Depois, na primeira lei da termodinâmica, a gente falou da energia interna do sistema, e a primeira lei da termodinâmica nada mais é do que uma lei de conservação, né? Então ela relacionava a energia que está acumulada internamente no sistema com as possíveis maneiras de sofrer variações nessa quantidade, né? Que era via trabalho ou via troca de calor. Então essa é a primeira lei da termodinâmica. E agora, mais no final, a gente discutiu a segunda lei da termodinâmica, que nos fala sobre quais processos podem acontecer espontaneamente e quais, né, são proibidos, que são coisas que a gente percebe no dia a dia, né? A gente sabe, existem efeitos que se acontecem num sentido, a gente sabe que não vão acontecer no outro sentido. Vocês derrubam um vaso, né, e ele se fragmenta, vocês sabem que aqueles fragmentos não vão se recombinar espontaneamente para formar um vaso. Quebrar um vaso é um processo irreversível, né? E a gente percebe a existência de uma linha temporal, uma sequência natural com que as coisas ocorrem, quando a gente, por exemplo, vê um filme passado ao contrário, né? A gente sabe que esse filme está sendo passado ao contrário. Mas se vocês filmassem, né, se pudessem filmar o movimento das moléculas de um gás e passassem esse filme de trás para diante, ali a gente não perceberia nada. Porque as leis de Newton, do ponto de vista microscópico, elas são reversíveis, né? Lá na Física 1, quando vocês faziam um lançamento e calculavam a parábola percorrida pelo objeto, não faz muita diferença em pegar aquela velocidade vetorial lá no final do lançamento, quando chega no chão, inverter ela e fazer o lançamento de trás para diante, né? O objeto ia chegar no mesmo ponto de partida, ou seja, o movimento traçado num sentido, ele podia ser retraçado no sentido contrário, né? Bastando inverter todas as flechinhas das velocidades e passar o tempo de trás para diante. Ou seja, a dinâmica do ponto de vista microscópico dos sistemas, ela é reversível. Mas acontece alguma coisa quando a gente passa do nível microscópico para o nosso nível, né, onde a gente vive, o nível macroscópico, onde surge essa irreversibilidade de alguns fenômenos. Algumas coisas não acontecem de trás para diante no nosso nível macroscópico. E quem diz o que pode acontecer, o que não pode acontecer, é justamente a segunda lei da termodinâmica, e associada a ela uma nova quantidade foi introduzida, uma nova variável termodinâmica apareceu, que é a entropia. Então a gente gastou algum tempo justificando que essa quantidade ela é uma variável de estado, e como que a gente pode calcular e relacionar ela com outras variáveis termodinâmicas, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a variação de entropia, né, dessa quantidade está relacionada com as trocas de calor que o sistema faz e com a temperatura, né, na qual essa troca acontece. Então, se a gente tem um processo infinitesimal com trocas de calor, a gente pode acompanhar essas pequenas variações e acumulando
À medida que o processo acontece, a gente pode ir acumulando essas trocas de calor e sempre comparando com a temperatura e com isso obter uma estimativa da variação de entropia. Mas aqui tem uma ressalva que não é com qualquer processo que a gente pode fazer isso. Ou seja, a gente sempre pode, né, qualquer que seja o processo, a gente sempre pode acompanhar as trocas de calor. Isso nada nos impede. O que nem sempre a gente pode fazer é associar a troca de calor com a variação de entropia. A gente só pode fazer isso quando o nosso processo for reversível. Tá? Porque a gente mostrou que é só no caso reversível que essa integral aqui, se a gente faz um caminho fechado, ou seja, se o B voltar a ser o ponto A, ou seja, se eu fizer o percurso e retornar ao ponto de partida, é só quando o processo é reversível que eu posso dizer que isso é SB menos SA, e como B é igual a A, eu fico com SA menos SA, que é zero. Se o processo for irreversível, essa igualdade aqui não vale, então não faz sentido associar com uma diferença da entropia. Tá? Então, qualquer variável de estado, se eu faço um processo e esse processo termina no mesmo ponto de partida, todas as variáveis de estado têm que voltar para o mesmo valor inicial, porque o estado do sistema voltou para o mesmo estado inicial. Como são variáveis de estado, se está no mesmo estado, elas têm que ter o mesmo valor. Se elas não obedecem isso, elas não são variáveis de estado. A gente está introduzindo uma nova quantidade, que é uma variável de estado, ela tem que obedecer isso. E o que a gente mostrou é que ela só obedece essa propriedade quando o caminho feito é um caminho reversível. Então é só quando o processo é reversível que a gente pode usar o resultado dessa integral para estimar a entropia. Só que isso a gente mostrou também, que quando o processo é reversível, essa integral aqui só depende do ponto A e do ponto B, não depende do processo. Ou seja, todos os processos reversíveis têm que dar o mesmo valor e eu posso usar qualquer um deles para calcular a variação de entropia. Tá? Então, qualquer que seja o processo aqui, desde que seja reversível, essa integral me dá o ΔS. Quando a gente tem uma parte do processo que é irreversível, eu tenho que trocar esse sinal de igual por esse sinal de menor. Então aqui eu fiz uma troca, esse trecho de A para B que antes era reversível, agora eu faço ele de forma irreversível. Tá? Então, as duas possibilidades são ou essa integral é zero ou essa integral é menor do que zero. Então, combinando essas duas coisas, né? Então eu apago esse índice aqui e esse índice aqui para poder juntar essas duas equações. Então agora eu tenho a mesma equação. Quando for reversível eu boto um Rzinho, quando for irreversível eu boto um Izinho aqui. Mas a equação ela é a mesma desde que eu troque o sinal aqui por menor ou igual. Tá? Então se eu escrevo menor ou igual, essas duas equações aqui elas podem ser unificadas. Aí eu passo esse termo aqui para o lado da direita, que é o que eu escrevi aqui. Então aqui eu tenho o termo da esquerda sem o índice, o menor ou igual, para contemplar os dois casos, e aqui, passando para o lado direito, esse termo com sinal negativo. Mas esse aqui é o termo reversível, né? Então ele é o único que eu posso inverter os limites da integral. Porque aqui eu não posso, porque essa integral, esse caminho é irreversível. Não faz sentido reverter o caminho, reverter os índices. Só aqui faz sentido. Então aqui eu posso trocar a ordem dos limites de integração, e vocês sabem que quando a gente faz isso, a gente troca o sinal da nossa integral. Então troco A por B, então aqui fica o A embaixo, B em cima, e troco o sinal. Só que essa integral é justamente a nossa definição de variação da entropia. Então eu posso trocar pelo ΔS. Tá? Então o nosso resultado é que o ΔS é, né, olhando da direita para a esquerda, o ΔS é maior ou igual do que essa integral aqui. Tá? Que é o que está escrito aqui. Bom, essa integral aqui,
é a troca de calor que vai ser feita naquele processo. Se o processo for irreversível, eu estou aqui acumulando as trocas de calor nesse processo irreversível. Se ele for reversível, a gente acumula as trocas de calor da mesma maneira. Então, de novo, a única coisa é que nem sempre essa integral é a variação de entropia. Quando o caminho for reversível, vale o igual, é o ΔS. Quando não for reversível, vale a desigualdade e essa integral é menor do que o ΔS. Tá? Mas essa equação vale sempre. Agora, então, esse ΔS aqui, outro comentário importante é que ele é o ΔS de todo o nosso sistema. Então, se o sistema tem um reservatório térmico, um segundo reservatório, um corpo finito, que não é um reservatório, um motor, todo subsistema que for termodinamicamente relevante, ele entra nesse cálculo do ΔS. Nem todo sistema é termodinamicamente relevante. Eu posso ter um sistema que é puramente mecânico, por exemplo. Ele só está ali para dar ou receber trabalho, mas ele não troca calor com ninguém. Né? Imaginem uma mola revestida de uma parede adiabática, então aquela mola não vai mudar a sua temperatura. Então, ela, do ponto de vista termodinâmico, ela só entra para acumular trabalho quando a gente aperta ela, ou para ceder trabalho quando ela se expande e empurra alguma parede. Tá? Mas ela não entra nas trocas de calor. Se ela não entra nas trocas de calor, ela não entra nesse cálculo aqui. Mas, bom, então esse ΔS é a variação de entropia de todo o sistema. O que acontece se o nosso sistema for isolado? Então, aqui no ΔS a gente está computando todas as contribuições de entropia para partes do nosso sistema, mas como o nosso sistema está isolado, não tem nenhuma interação desse sistema com nada, porque todas as interações acontecem ali dentro. Como esse calor são as trocas do nosso sistema com outros objetos, e se ele está isolado, esses outros objetos é como se não existissem, quando a gente considera essa equação para um sistema isolado, não tem trocas de calor. Então, se a gente isola o nosso sistema com tudo que interessa lá dentro, né? E como é que a gente isola? A gente bota paredes que não permitem nem troca de calor, nem trocas de partículas, ele realmente não interage com nada. Quando a gente isola o nosso sistema, não há mais trocas de calor e isso aqui dá zero. Então, daí sai a nossa formulação da segunda lei da termodinâmica, que diz que se o meu sistema for isolado, esse lado esquerdo dá zero, ou seja, ΔS é maior ou igual a zero. Qualquer que seja o processo. Não importa se for reversível ou irreversível. Esse maior ou igual aqui dá conta das duas possibilidades. Então, o que a segunda lei da termodinâmica me diz é que eu tenho uma terceira alternativa, que é o caso menor do que zero, que para um sistema isolado não pode acontecer. Ele pode acontecer para um sistema não isolado. Eu posso ter um sistema perdendo calor, ΔQ é negativo, e aí o ΔS desse sistema é negativo. Mas o que a segunda lei da termodinâmica me diz é que se eu tenho um objeto cuja variação de entropia é menor do que zero, sempre vai existir um outro objeto, pelo menos um, né, que vai ter uma variação de entropia que é, no mínimo, igual, mas com sinal positivo, a variação negativa do outro para compensar e dar zero. Né? Mas, em geral, essa variação é maior e o resultado é o ΔS maior do que zero. Tá? Então, a segunda lei da termodinâmica ela tem que ser usada com cuidado, sempre lembrando que ela vale para um sistema isolado. Então, na aula assíncrona da sexta-feira, naquele vídeo, foi discutido uma das interpretações, né, uma interpretação macroscópica do significado da entropia. E isso está associado a um conceito que a gente chama de degradação da energia. Ou seja, a gente tem num sistema uma certa quantidade de energia que, em princípio, pode ser usada para fazer algo útil. Quando a gente fala em algo útil, a gente está pensando em trabalho, né? Trabalho é só uma maneira que o sistema tem de transferir energia
de uma fonte térmica para um sistema que pode usar uma mola, por exemplo, né? Essa mola pode ser comprimida com esse trabalho e essa energia agora está armazenada numa mola. Eu posso pegar essa mola e levar para qualquer outro lugar que precise ser comprimido. Posso ter um motor que precisa de compressão e posso usar então essa mola para fazer alguma coisa de útil com essa energia. Então, a segunda lei da termodinâmica, como a gente vai ver, ela vai nos falar sobre aquela energia que estava disponível inicialmente no sistema, né, na forma aqui de energia interna do meu reservatório, e que através de trocas com uma máquina, a nossa máquina está aqui dentro, e essa máquina vai operar de forma cíclica, e nesse ciclo ela vai produzir trabalho, ou seja, vai ter uma conversão de energia térmica do reservatório em energia mecânica, que pode ser utilizada. E o que a gente vai ver é que toda vez que o meu sistema isolado, ou seja, tudo isso aqui, né, isso aqui é tudo que existe para nós aqui. Então, 2 reservatórios, uma máquina e um sistema mecânico. Então, o que a segunda lei vai me dizer é que quando a gente tiver esse processo de transferência, de transformação de energia térmica em trabalho, a existência de uma variação de entropia, né, nesse processo aqui o meu sistema produzir entropia, eu tiver um ΔS aqui, total, do universo, do sistema completo, se esse ΔS aqui não for nulo, se for maior do que zero, se houver uma produção de entropia, isso está associado com uma fração daquela minha energia que era inicialmente disponível, que não vai ser transformada em trabalho. Ou seja, claro, sempre existe uma fração que não pode ser transformada, porque existe um limite de eficiência. Tá? Mas o que a segunda lei está me dizendo é que mesmo esse limite de eficiência não vai poder ser alcançado quando tiver produção de entropia no meu processo. A quantidade de entropia que vai ser produzida, né, a quantidade de energia produzida é simplesmente a diferença de entropia aqui do estado final menos o estado inicial. Se o USB é maior do que o SA, é porque alguma entropia foi produzida nesse sistema. Tá? Então, como é que a gente associa a produção de entropia com desperdício, com degradação da energia? Bom, então vamos analisar do ponto de vista termodinâmico esse sistema. Aqui eu tenho o trabalho sendo entregue para um sistema que é completamente mecânico, então ele não troca calor com ninguém, ele não precisa ser levado em conta. Tanto que a gente nem desenha, a gente simplesmente, o trabalho é dado para algum outro sistema, mas do ponto de vista da termodinâmica, esse outro sistema não importa. O que importa aqui? Importa o reservatório que está na temperatura TQ, o reservatório na temperatura TF, e essa máquina aqui, que é uma máquina térmica que funciona por meio de operações em cima de algum fluido aqui. Né? Pode ser um gás, pode ser um líquido, não importa. Só que, como a máquina funciona de forma cíclica, ela volta para o mesmo estado inicial. Como a entropia é uma variável de estado, a entropia da máquina, por definição, porque a gente está fazendo um ciclo, por definição não, por construção, né, pela maneira como a gente está construindo aqui o nosso processo, ele é tal que a máquina voltou para o mesmo estado, então o ΔS da máquina é zero. Tá? Então, quando a gente calcula aqui a variação de entropia de todo o meu sistema, eu até poderia botar aqui o ΔS da máquina, né? Mas o ΔS da máquina é zero, porque o processo é cíclico, só por isso. Tá? O que eu ainda tenho que levar em conta no cálculo de variação da entropia? A variação de entropia do reservatório à temperatura TQ e do reservatório à temperatura TF. Então, aqui eu tenho um reservatório que cede uma quantidade de calor QQ enquanto a temperatura é mantida fixa. Então, esse sistema, esse reservatório está perdendo calor, a variação de entropia dele é negativa.
Então, a contribuição dele para o ΔS é menos o QQ. Então, para não ter ambiguidades aqui, porque o calor é negativo quando sai do reservatório, mas é positivo quando entra aqui na máquina, então a gente já bota em módulo para não ter que se preocupar com uma possível confusão aqui na convenção, e deixa explícito aqui o sinal. Então, a contribuição do reservatório TQ para a variação de entropia de todo o meu sistema é negativa, ele está perdendo calor. Como a temperatura é constante, se a gente vai olhar aqui a definição, a temperatura é constante, sai da integral, eu fico simplesmente com calor dividido por temperatura, que é o que está aqui. Tá? Então, a contribuição do reservatório TQ é QQ sobre TQ, e a mesma coisa para o TF. Nesse ciclo, a máquina rejeita uma quantidade de calor QF, que então é jogada para esse reservatório. De novo, para evitar as ambiguidades, a gente vai usar em módulo, mas o sistema TF está recebendo calor, então a contribuição dele é um aumento da entropia. Então, o sinal é mais. Temperatura é constante, então calor sobre temperatura, e módulo aqui para não ter confusão. Tá? Claro que pela primeira lei da termodinâmica, a energia que entra tem que ser igual à energia que sai. Tá? Então a gente vai usar a conservação de energia aqui no cálculo do trabalho. Então, de novo, né, isso aqui é a variação de entropia do universo do meu problema, tá? Então, eu levei em conta todas as partes desse universo, os dois reservatórios e a máquina. Agora eu vou usar isso aqui, porque o que a gente quer é relacionar a entropia com o desperdício de energia, e para calcular o desperdício de energia, eu preciso calcular quanto trabalho é feito nesse processo. Então, pela primeira lei da termodinâmica, né, o calor que entra tem que ser igual a energia que entra tem que ser igual a toda a energia que sai. A energia que sai pode ter essas duas formas, ou trabalho produzido, ou o calor que é desperdiçado aqui. Né? Então, o QQ é W mais QF, daí eu passo esse mais QF para o lado de cá, fica menos QF. Então, o trabalho, a energia produzida é a diferença entre o calor que entra e o calor que sai. Né? Se eu não tivesse trabalho aqui, tudo que entrava tinha que sair, mas como eu desvio um pouco da energia aqui como trabalho, eu tenho que descontar aqui do calor que sai. Tá? Bom, se eu isolo deixa eu apagar um pouco aqui. Se eu isolo nessa expressão, né, o que a gente quer fazer? A gente lá, quando estava definindo eficiência, a eficiência relacionava essas duas quantidades aqui. O trabalho que era produzido com a energia que alimentava a máquina. Como o trabalho não pode ser igual à energia que é introduzida, porque a gente não pode ter uma eficiência de 100%, né? A gente tem alguma coisa aqui que é descontada. Então, o que a gente quer fazer agora aqui é reescrever esse segundo termo para poder falar alguma coisa sobre a eficiência, tá? Então, como na eficiência aparecem esses dois primeiros termos, mas não esse, eu vou me livrar desse. O que eu faço? Eu isolo esse QF aqui e substituo nessa segunda expressão. Então, eu passo esse termo negativo para o lado esquerdo, ele fica positivo, é o que está aqui dentro do parênteses, tá? E passo esse TF multiplicando o que está aqui. Então, eu substituo esse módulo de QF, que tem o sinal de menos está aqui, eu substituo esse módulo de QF por ΔS mais isso aqui vezes o TF. Tá? Então, isolei nessa equação e substituí aqui. Como aparece QQ aqui e aqui, eu junto esses dois termos. Então, boto em evidência o QQ. Então, eu tenho o primeiro termo, que é esse 1, e tenho o menos TF sobre TQ, que está aqui. Tá? E me sobra menos ΔS vezes TF, que está aqui. Bom, aqui vocês percebem que é o resultado da eficiência lá da máquina de Carnot, de uma máquina reversível. Até vou botar aqui
um Rzinho para dizer que essa aqui é a eficiência, né? O que está dentro do parênteses aqui é a eficiência da máquina de Carnot. Então, essa é a forma final da nossa expressão, tá? Que é o que a gente vai analisar. Então, o trabalho que é feito em qualquer processo, eu não falei nada sobre reversibilidade ou não, tá? O trabalho feito em qualquer processo é uma fração do nosso calor que entra, né? A fração é dada por esse eta aqui, que é a nossa eficiência. Essa eficiência é a eficiência feita num processo reversível. Então, quando o processo for reversível, esse aqui é o trabalho que a gente faz, então eu vou chamar de WR aqui. Menos alguma coisa, tá? E essa alguma coisa depende da entropia total do sistema. Então, agora a gente tem duas possibilidades. Uma possibilidade é o nosso processo é reversível, e a gente viu na segunda lei da termodinâmica que a variação de entropia quando o nosso processo é reversível é nula, tá? Então, quando o processo é reversível, ΔS é zero, eu não tenho esse segundo termo aqui, então, né, de novo, a gente pode, mesmo que a gente não soubesse que eficiência era essa, a gente diz que se o ΔS é zero, então como o nosso trabalho vai ser igual a essa coisa aqui é o que a gente chama de trabalho reversível, tá? Então a gente, mesmo sem saber o resultado lá da máquina de Carnot, a gente pode dizer, quando a máquina é reversível, essa nossa expressão aqui, né, diz que o trabalho vai ser esse calor QQ vezes o termo entre parênteses. Ou seja, quando eu não tenho produção de entropia, eu tenho um processo reversível, e daqui eu posso dizer que a eficiência desse processo reversível é esse 1 menos TF sobre TQ. Notem que aqui eu estou chegando na mesma conclusão que a gente obteve lá para o ciclo de Carnot, sem falar no ciclo de Carnot. Ou seja, é mais geral do que isso, tá? Então não preciso nem fazer referência aqui. Então, quando eu não tenho um ΔS, o trabalho feito é o máximo possível, porque essa expressão aqui me diz que o trabalho é um termo positivo, de onde eu desconto alguma coisa. Quando o ΔS é zero, eu não estou descontando nada, então é o máximo que eu tenho. Então, o máximo trabalho vai ser obtido quando o ΔS é zero, e qual é esse trabalho? É isso aqui. Tá? Então, o máximo trabalho é quando o ΔS é mínimo, né? O ΔS é mínimo quando ele é zero, né? Porque ele não pode ser negativo. Então isso aqui é o que se conhece como o teorema do trabalho máximo, que me diz que eu vou obter mais trabalho quanto menor for o ΔS. Ou seja, toda vez que eu tiver um ΔS, significa algum desconto no meu trabalho produzido aqui nesse processo. Ou seja, eu vou obter menos trabalho, eu não vou obter o trabalho máximo, tá? Então é por isso que a gente diz que o ΔS está associado a um desperdício de energia. Deixa eu ver aqui a pergunta do Thiago. Bom, não sei se eu então, o que eu estou dizendo aqui é que quando eu não produzo o máximo trabalho, significa que eu estou jogando mais calor aqui para essa máquina. Quando eu jogo mais calor para essa máquina, como o TF é o mesmo, eu estou aumentando esse segundo termo aqui. Ou seja, eu estou aumentando a contribuição do termo positivo aqui do ΔS. Então, no processo reversível, essas duas coisas elas se cancelam, tá? Mas quando não é reversível, eu tenho um QF maior. Então, a distribuição, na verdade, é sempre em relação a como a energia que entra
se distribui entre esses dois termos. Tá? No caso reversível, eu tenho o máximo W e o mínimo QF, mas no mundo real, né, que as coisas não são reversíveis, ou mesmo teoricamente, se a gente está analisando o processo irreversível, eu posso mudar essa distribuição. Quando eu mudo esse balanço aqui, quando eu já não tenho mais o trabalho máximo e o QF mínimo, eu posso interpretar isso, né, esse desconto aqui no trabalho máximo, como associado à entropia. Acho que a gente não pode falar entre distribuição de energia entre dois termos, tá? Porque, então, o que aqui a gente está falando é que o trabalho que vai ser produzido, tá? Então, talvez o que a gente possa dizer, no sentido aqui da tua pergunta, é o trabalho que vai ser produzido é aquele trabalho inatingível, né, ideal, a meta de toda a construção de máquina aqui, menos aquilo que não tem como desperdiçar. Sempre vai ter, no mundo real, sempre vai ter um ΔS, é como atrito, né? A gente sempre pode analisar o que acontece num sistema sem atrito para entender o que acontece, mas no mundo real sempre vai ter. A gente pode tornar o atrito tão menor, tão pequeno quanto a gente possa, né? Melhorando a lubrificação ali do sistema e perceber que a tendência do comportamento é aquela prevista no caso ideal. Aqui também a gente pode ir melhorando a eficiência da máquina, diminuindo os processos onde há irreversibilidade aqui, e a gente vai vendo que a eficiência vai se aproximando aqui desse valor máximo, tá? Mas a distribuição que acontece aqui da energia é sempre entre trabalho e calor. O que a gente percebe aqui é que eu posso, obviamente, ter várias distribuições. Eu tenho aquela distribuição ideal, que me dá o máximo W e o mínimo desperdício, e depois todas as outras combinações, né? Porque o trabalho que a gente pode fazer, ele vai ser menor do que o trabalho reversível aqui, menor ou igual, né? Porque pode ser igual quando o processo é reversível, mas maior ou igual a zero, aqui no caso da máquina, né? Então eu posso ter o caso onde eu não produzo nada de trabalho, que é o máximo de irreversibilidade, e aí o calor só passa, né? Como eu não produzo nada de trabalho, tudo que entrar aqui vai ter que sair. Então eu só estou intermediando a troca de calor aqui por uma máquina, mas esse processo é todo irreversível. Eu posso colocar uma máquina que produza algum trabalho, né? Então esse trabalho pode ser um pouquinho acima do zero. Então eu estou desviando energia que viria para o reservatório, agora vem para cá. E eu posso ir melhorando e aumentando esse trabalho até chegar no teto, né? Até chegar aqui no meu limite. E esse limite é quando eu considero o menor desconto possível. E o menor desconto possível pela segunda lei da termodinâmica é o ΔS igual a zero, né? Esse mínimo aqui é quando ele é zero, ou seja, nenhum desconto, e então o trabalho produzido vai ser dado por uma fração do calor que entra dada por esse termo aqui, que só depende dos reservatórios. Então vamos ver a tua segunda formulação da pergunta aqui. Então assim, bom, não é só no processo irreversível que eu tenho uma quantidade Q indo para o segundo reservatório, eu sempre tenho, né, porque essa fração aqui nunca é 1, essa fração ela sempre vai ser um número menor do que 1, ou seja, eu sempre preciso, essa é uma das formulações fenomenológicas da segunda lei da termodinâmica, que eu não tenho como passar esse calor que entra 100% aqui como trabalho, alguma coisa vai vir aqui para o reservatório, então a quantidade, eu sempre tenho uma quantidade que vai para a saída fria, né, independente se ele é irreversível ou não, e haverá uma perda no trabalho total. Sim, eu tenho. Então,
acho que eu entendi um pouco melhor aqui. Ou seja, eu tenho duas coisas que limitam a minha eficiência. Tá? Uma é que a segunda lei da termodinâmica impõe um valor máximo, né? Desculpa, um valor máximo para o trabalho, ou seja, um valor mínimo para o ΔS. Então, eu já tenho um limite de eficiência, que é isso aqui. Tá? Essa eficiência que aparece aqui é a eficiência máxima. Então, isso é a primeira perda que tu está dizendo aqui, né? Que eu tenho sempre. Tá? E, sim, eu tenho uma segunda contribuição que pode diminuir mais ainda a eficiência, que é quando o processo é irreversível, e aí eu tenho produção de entropia. Tá? Então, sim, é isso mesmo. Tá? Eu tenho uma primeira diminuição da energia que entra, que vale sempre pela segunda lei da termodinâmica. Então, esse é o limite. E, em cima disso, as irreversibilidades que existem no nosso motor induzem uma perda maior ainda. Eu esqueci de botar para gravar aqui, vamos começar agora, mas não faz mal, tem outra gravação. Tá? Então, é isso mesmo. Tá bom? Então, várias coisas, né? Então, ênfase que o ΔS aqui é o ΔS de todo o sistema, então tem que cuidar para não tentar aplicar a segunda lei da termodinâmica num sistema que não é isolado, ela se aplica para sistemas isolados. Se o sistema recebe energia na forma de calor ou de trabalho de algum outro lugar, o sistema não é isolado, eu não posso aplicar a segunda lei da termodinâmica. Tá? Então tá, então vamos adiante. Então ainda nessa ênfase de que a gente não pode aplicar a variação de entropia para um sistema isolado, uma segunda ênfase é que eu já mencionei antes, é na questão de qual é o processo que a gente considera para calcular a entropia. Então, aqui a gente discutiu o caso eu vou passar rapidinho por esse caso aqui, porque a gente já discutiu na aula passada, tá? Na aula síncrona da aula passada. Então, no processo de expansão livre, onde o estado inicial é o meu gás todo nesse reservatório aqui, e depois que eu permito a passagem, metade do gás passou e atingiu um novo estado de equilíbrio, né, na mesma temperatura, a mesma pressão aqui dos dois lados, como esse processo aqui é irreversível, eu não posso usar a troca de calor, que no caso é zero, para calcular o ΔS. Então, na expansão livre, a gente isola, né, o sistema por paredes adiabáticas, então eu não tenho troca de calor. Então, esse sistema ele tá isolado, tá? Ele não tem, obviamente, então, troca de calor, mas o ΔS dele não é zero. Por quê? Porque essa troca de calor acontece num processo irreversível. Não posso usar ela para calcular a diferença de entropia. Eu tenho que calcular, já volto para a tua pergunta, Bruno. Para calcular a diferença de entropia, eu tenho que achar um processo reversível que leva de um estado onde todo gás ocupa um volume V para um outro estado final aqui, onde o gás ocupa um volume 2V. Tá? Então a gente mostrou que eu posso considerar um processo isotérmico para fazer isso, só que um processo isotérmico precisa de um reservatório. Tá? Então, quando eu calculo agora o ΔS do processo reversível, obviamente o ΔS é zero. Mas o ΔS de quem? O ΔS agora é do gás e do reservatório. Tá? É esse ΔS que vai dar zero. Só que agora no processo... Desculpa aqui. Então, o ΔS do universo no processo reversível é zero. Só que o universo agora é gás mais reservatório. Tá?
Então, isso aqui nos mostra que quando eu calculo a variação de entropia do gás mais a variação de entropia do reservatório no processo reversível, essa variação ela é zero, porque o processo é reversível. O gás no processo reversível ganha calor, o reservatório perde. Então, quando a gente usa o processo reversível, a gente acha uma variação de entropia positiva aqui para o gás. No caso que a gente está considerando o V0, o V0, então isso aqui dava 2, tá? Que é maior do que zero. Então, isso aqui nos mostra que a variação de entropia do gás ela é maior do que zero. Quando o processo é reversível, essa variação de entropia é compensada por uma variação de entropia negativa do reservatório. E isso fazia com que o ΔS do universo era zero. Só que quando eu estou olhando a expansão livre, eu não tenho reservatório, o sistema está isolado. Mas o ΔS do gás é o mesmo, né? O gás vai de um estado inicial até um estado final, não importa como. A entropia do gás ela é definida como a entropia do estado final menos a entropia do estado inicial, não importa o processo. Para calcular, a gente precisa do processo reversível, mas a entropia do gás é a entropia do gás. Quando a gente usa o processo que permite o cálculo da entropia, a gente vê que a entropia do gás é positiva. Tá? Quando eu tenho o processo reversível, eu tenho um reservatório junto. E aí a entropia do reservatório compensa a entropia do gás e dá zero. Quando eu não tenho o reservatório junto, eu só tenho a entropia do gás e essa entropia é positiva. Tá? Então, quando o meu processo é irreversível, eu não tenho vizinhança, o ΔS da vizinhança não tem, só tem entropia do gás. Isso me faz com que o ΔS do processo irreversível, tá? Então aqui é para o processo irreversível, isso é maior do que zero, porque aqui eu só tenho o gás. Tá? Então, no caso irreversível, eu tenho isso. No caso reversível, eu tenho a vizinhança, e a vizinhança compensa o ΔS do gás. Tá? Então, no caso irreversível, não tenho vizinhança, não tenho a entropia do reservatório para compensar do gás. A entropia do gás é a entropia do sistema e ela é maior do que zero, o que indica que o processo é irreversível. Quando eu faço o processo reversível, eu tenho vizinhança, essa vizinhança me dá uma contribuição para a entropia que é o negativo da entropia do gás, e isso compensa, mata tudo e o processo é reversível. Tá? Então, o que define se o processo é reversível ou não é a variação de entropia do sistema aqui no caso do gás, porque esse ΔS é o mesmo nos dois casos. O que vai definir o caráter reversível ou não é a presença de uma vizinhança e como o sistema interage com essa vizinhança. Tá? Então aqui a gente pegou o caso completamente reversível, completamente irreversível, até poderia ter alguma coisa intermediária ali. Tá? Deixa eu voltar aqui para a pergunta do Bruno. Então, a unidade da entropia é Joule por Kelvin. Sim, é Joule por Kelvin, né? Porque a entropia está sempre associada com o calor dividido por uma temperatura. Unidade de calor é Joule, ou caloria, qualquer unidade de energia por temperatura. Então, é unidade de energia por unidade de temperatura, que no caso Kelvin. Né? Então acho que era essa a pergunta. Não sei se tinha uma segunda parte aqui, mas acho que era isso. Tá? Então, de novo, ênfase no que a segunda, qual é o escopo da segunda lei da termodinâmica. O escopo da segunda lei é a variação de entropia de um sistema isolado. E para calcular essa variação de entropia, a gente sempre precisa considerar um processo reversível. Então, nesse caso aqui, para usar um processo reversível, a gente precisa introduzir um reservatório, e aí esse reservatório entra no cálculo. Tá? Com esse sistema reversível, a gente consegue calcular qual é a variação de entropia do gás. Só que a variação de entropia do gás vale também para o caso do processo irreversível, que foi o que a gente fez aqui nesse exemplo, que está discutido com mais detalhes na aula passada. Aqui é só para colocar essa ênfase aqui. Tá? Então,
em termos de energia desperdiçada, essa é uma das interpretações da entropia. Tá? Então aqui a gente só falou em quantidades macroscópicas, né, em quantidades associadas ao meu sistema como um todo. Então isso aqui a gente poderia dizer que é uma interpretação macroscópica do significado da entropia. Mas a gente pode discutir também o que seria uma interpretação microscópica, né? Porque o nosso sistema ele é constituído de componentes microscópicas, e então a gente tem que poder entender o que significa a entropia, da mesma maneira que a gente consegue entender, sei lá, energia. Energia é uma quantidade que a gente associa ao gás como um todo, mas que está conectada ao nível microscópico, porque ela vem das contribuições das energias cinéticas dessas moléculas que se movem, e quando eu tenho várias moléculas que exercem forças umas sobre as outras, essas forças estão associadas a energias potenciais. Então a energia do gás vem da energia cinética e potencial das moléculas. Mas e a entropia? O que significa a entropia do ponto de vista microscópico? Então, uma das maneiras de explicar isso é a gente olhando os dois tipos de estados que foram introduzidos lá no início. Então, quando a gente fala num gás caracterizado por pressão, volume, temperatura, energia, qualquer quantidade dessas macroscópicas, a gente está falando no estado do sistema macroscópico. Se eu pego um gás em equilíbrio, onde pressão, volume e temperatura não mudam, né, o estado macroscópico, porque é um estado de equilíbrio, é sempre o mesmo, né, enquanto eu não perturbar o sistema, mas a gente sabe que microscopicamente as moléculas estão mudando de posição. Se mudam de posição, muda a energia potencial, e se elas mudam de posição, elas têm uma velocidade e elas têm uma energia cinética, que pode mudar individualmente também, porque as moléculas podem, dependendo do sistema, colidir umas com as outras, mas elas colidem com as paredes. Cada vez que eu tenho colisão, vocês lembram lá da física 1, eu posso ter uma redistribuição da energia cinética, as moléculas mudam de velocidade, tá? Mas como um todo, as colisões são elásticas, a energia cinética total permanece. Então a gente sabe que, embora o estado macroscópico de equilíbrio é sempre o mesmo, microscopicamente ele está mudando, tá? Como é que a gente pode contar esses estados microscópicos? Bom, o número deles é absurdo, tá? A gente pode, para entender o que está acontecendo, fazer uma contagem simplificada. Então, o que eu faço? Eu pego a minha caixa que contém o gás, né, e divido por uma linha imaginária. Não é uma parede aqui, é só uma linha para dividir a minha caixa em duas metades. E aí eu coloco uma molécula nessa caixa. Então essa molécula está aqui, ela tem velocidade, então ela vai andar em linha reta até encontrar uma parede, aí colide, encontra outra parede, e ela fica então passando de uma metade para outra metade o tempo todo. Então vamos fazer a contagem só levando em conta em que metade da caixa a molécula está. Tá? Porque se eu quiser contar como diferente, velocidades diferentes e posições diferentes, eu tenho um contínuo de posições, um contínuo de velocidades, tá? Então eu tenho infinitos estados. Então vamos simplificar e vamos dividir a minha caixa em pedaços. A maneira mais simples é dividir em dois pedaços. Então, se eu tenho uma molécula, eu tenho só duas possibilidades para o estado microscópico. Ou a molécula está do lado esquerdo, ou ela está do lado direito da caixa, tá? O que acontece agora quando eu tenho duas moléculas, tá? Então, agora eu posso ter as duas, uma eu estou desenhando aqui preenchida e a outra não. Eu posso ter as duas do mesmo lado, eu posso ter as duas do outro lado, ou eu posso ter uma de cada lado, só que como eu posso botar a cheia e a vazia assim ou assim, eu tenho duas possibilidades, tá? Então, as combinações que eu tenho aqui são essas quatro.
tá? As duas moléculas do lado esquerdo, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito, ou invertendo elas de posição, ou as duas do lado direito. Então, eu posso identificar o meu estado microscópico por essas duas quantidades. Quantas moléculas N estão do lado esquerdo, quantas moléculas estão do lado direito? Duas do lado esquerdo, nenhuma do lado direito, uma, e nenhuma do lado esquerdo e as duas do lado direito. Então a gente pode ver aqui que esse estado onde metade das moléculas está do lado esquerdo e a outra metade está do lado direito, eu tenho duas combinações, dois estados, enquanto que essas aqui tem uma só, tá? Então, o número de estados microscópicos é... Então, de novo, isso aqui caracteriza o meu estado macroscópico, né? Isso aqui, então, é uma quantidade macroscópica que me diz quantas estão aqui, quantas estão aqui, tá? E isso aqui é o meu estado microscópico, quando eu digo quem está de cada lado, tá bom? Então, para esse estado macroscópico aqui, eu tenho um estado microscópico, mas para esse estado macroscópico 1, eu tenho dois estados microscópicos. E para esse aqui, eu tenho um, tá? Então, eu tenho 3 estados microscópicos possíveis aqui, mas 3 estados macroscópicos possíveis, 4 estados microscópicos, e a esse estado metade-metade eu tenho mais do que nos outros, tá? Então, o estado onde eu tenho uma de cada lado, ele é mais provável do que esses outros. 50% do tempo o meu gás vai estar com uma molécula de cada lado e os outros 50% ele vai estar ou assim, tá? Então, isso aqui acontece porque eu tenho poucas moléculas. O que acontece agora se eu vou aumentando o número de moléculas? Eu tenho que botar 3 e ver as combinações possíveis. Então agora eu vou ter uma terceira coluna. Eu posso botar 4, 5 e assim por diante. O que a gente vê é que esse número de estados, né? Por exemplo, se vocês pegam a configuração onde eu tenho, vamos botar 10 moléculas. Eu tenho um estado com as 10 aqui. Um estado com as 10 aqui. Um só. Mas quantos estados eu tenho com uma molécula aqui e 9? 5, 6, 7, 8 e 9, tá? Do outro lado. Eu tenho 10 estados assim, porque essa molécula pode ser qualquer uma dessas 10. Agora eu troco a 1 pela 2, depois a 2 pela 3, a 3 pela 4. Então, como aqui eu podia dizer quem estava do lado esquerdo e quem estava do lado direito, aqui também. Então, com 10 moléculas, o estado que tem 1 e 9, eu já tenho agora 10 possibilidades. Então, os números vão aumentando. Se a gente vai fazendo isso de forma sistemática, 3 moléculas, 4 moléculas, né, a gente vai vendo que vão aparecendo mais combinações. Agora, 2 e 8, 3 e 7, ou o número que for total que eu estou considerando. Então, se a gente for fazendo essa conta, a gente vê que os termos, ó, o caso de 2 moléculas que a gente analisou era esse aqui. O caso de 10 moléculas que a gente só fez análise do primeiro estado, que dava 10, tá? A gente agora tem isso aqui. Então, isso aqui é 10 moléculas de um lado, nenhuma do outro. 9 do lado, uma do outro. 8 do lado, 2 do outro. 7 e 3. 6 e 4. 5 e 5. Né? 4 e 6. A gente vê que o estado que é 5 e 5, ele é o maior número. Né? Então, ó, quando é ímpar, eu tenho aqui 2 estados iguais, né? Porque eu não tenho como dividir metade e metade, né? Sei lá, 7 é 3, 4 ou 4 e 3 é a mesma coisa. Mas o máximo aqui está sempre no meio. E à medida que a gente vai aumentando, né? Até onde eu tenho que chegar? Eu tenho que chegar aqui a 10 na 23. Da ordem de 10 na 23. Né? 10 na 22, 10 na 24, tanto faz. Mas é um número absurdo. Então, se vocês forem calculando os coeficientes binomiais até chegar a 10 na 23,
Esse lado aqui vai continuar 1, essa ponta continua em 1, mas essa curva aqui que vai ficando assim, ela vai ficando cada vez mais fina e cada vez mais alta. Tá? O que significa? Significa que quando vocês tiverem um número muito grande de moléculas, mesmo que o sistema fique mudando o seu estado microscópico para qualquer um de todos os possíveis, né? Como aqui ele podia ficar passando por esses 4 estados, ele passa desse para esse, volta para cá, vem para cá, não importa a sequência aqui, ele fica aleatoriamente passando por esses estados. Como esses dois aqui correspondem ao mesmo estado macroscópico, a gente já vê que o sistema passa 50% do tempo aqui. Quando a gente aumenta, né, por exemplo, quando eu vou aqui para 3 moléculas, né, agora a soma aqui em cima dava 4, a soma aqui dá 8. E os dois estados que correspondem ao meio aqui é 6. Então, com 3 moléculas, eu já passo 75% do tempo aqui no meio. Quando eu tiver, por exemplo, aqui, ó, com 6. Aqui ainda não dá para perceber ainda, né, porque vou dar uma diminuída, mas depois volta a aumentar. O que eu estou dizendo é que esse ponto aqui, o aumento que a gente vai ter nele comparado com as outras probabilidades, que é o que está refletindo aqui nessa curva, que está se transformando numa curva que diminui a largura e aumenta a altura, de tal modo que esses estados que vão ficando na rabeira da distribuição, eles vão ter uma probabilidade muito pequena de acontecer. Significa que o sistema vai passar um tempo cada vez menor neles e vai passar um tempo cada vez maior nos estados que estão aqui no meio. Simplesmente porque eu tenho mais desses estados. Tá? E essa é a natureza da segunda lei da termodinâmica. Ela me diz que o estado macroscópico do sistema reflete aqueles estados microscópicos que existem mais. Então, quando eu passo, né, imaginem que eu tenha uma parede aqui. Então, o estado do meu sistema é uma molécula desse lado, nenhuma desse. Um estado de equilíbrio. Aí eu faço a expansão livre, eu simplesmente removo essa parede. Agora eu tenho esses 4 estados. Tá? Então, quando eu removo a parede, eu tinha um sistema que passava 100% do tempo aqui, porque era a única coisa que ele podia fazer, e agora eu tenho um sistema que passa 50% do tempo com metade e metade. Quando a gente for aumentando o número de moléculas, quando eu tenho a expansão livre, o número de estados que eu tenho agora à disposição aumenta muito, porque eu tenho um volume maior aqui. E desses estados, o número, né, vocês notam aqui que esse aqui, o estado original, em todos os casos aqui, é isso aqui. É uma configuração só com todas as moléculas do lado esquerdo. Todas as outras configurações, né, são diferentes. Obviamente que 9 de um lado e uma do outro ainda é parecido. Mas à medida que o N vai aumentando, essa aqui vai ficando muito improvável, essa aqui vai ficando também. Por quê? Porque a minha curva está se aproximando de uma coisa assim. Tá? Quanto maior o N, mais improváveis vão ficando essas configurações aqui, porque a curva está ficando fininha, e mais prováveis vão ficando essas configurações aqui do meio. Claro que se eu tenho 10 na 23 moléculas, se eu dividir isso aqui metade e metade e tiver 1 trilhão a mais de um lado ou do outro, não faz diferença perto de 10 na 23. Tá?
Então, porque esses estados ainda são muito perto aqui do meio. Imaginem um binômio de Newton aqui com 10 na 23 termos. Né? Então, o significado então aqui da segunda lei da termodinâmica do ponto de vista microscópico é o seguinte. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de espaço de fase do sistema. Quando eu pego um ponto aqui, é um estado que me diz quais são as posições e as velocidades das moléculas. Em toda essa região aqui, se eu pego outros pontos, isso aqui são outras posições, outras velocidades, mas todos esses pontos aqui dão o mesmo volume, a mesma pressão e a mesma temperatura. Tá? Então, quando eu tenho um gás aqui, não de uma, mas de muitas moléculas, preso nessa metade, ele tem uma pressão, um volume e uma temperatura bem definidos e um conjunto de estados microscópicos com velocidades e posições todas diferentes, mas todas compatíveis com a mesma pressão, volume e temperatura. Tá? Quando a gente remove a parede aqui, o que eu faço? Agora eu tenho outra pressão, outro volume e outra temperatura, né? Então eu removi a parede. E esse novo estado de equilíbrio vai corresponder a uma outra região do espaço de fase, onde os pontos aqui vão ser compatíveis com esse novo valor de P, V e T. Então, quando a gente remove a parede, a gente pega o sistema que antes era confinado a essa região e agora permite que ele ocupe toda essa região do espaço de fase. Esse aqui é um desenho esquemático, só para que a gente entenda isso, mas ele não reflete a diferença de volume. A diferença de volume entre essas duas regiões a gente não conseguiria enxergar. Se a gente enxerga essa, a gente não conseguiria enxergar a anterior. Porque cada vez que eu tenho a eliminação de uma restrição, de um vínculo, de uma parede aqui, e aumento as possibilidades microscópicas, o argumento aqui do binômio de Newton está me dizendo que o estado original, que era esse aqui, ele é ínfimo comparado com todas as outras possibilidades agora disponíveis, que são a nova região. Então, não é que o sistema não possa voltar para essa região. Não é que o gás não possa, depois que eu abri a parede e ele ficou metade, não é que todas as moléculas não possam voltar e ocupar esse lado aqui. Elas podem, mas qual a chance, qual a probabilidade disso acontecer? O número de estados que correspondem a essa configuração, todas elas de um lado, mesmo que esse número inicialmente fosse grande, né, porque eu tenho muitos estados microscópicos que dão isso, quando eu comparo com as novas possibilidades que se abriram quando eu removi aquela parede, esse número aqui é muito pequeno. Então, mesmo que o sistema, né, instantaneamente, todas as moléculas voltem para um lado da caixa, eles, no outro bilionésimo de segundo, eles já voltam aqui. Eu tenho muitas moléculas. Né? Quando a gente tem aula presencial, eu uso o exemplo da nossa sala. Né? Vamos supor que o gás estivesse ocupando só a metade da sala e a gente permitiu que ele se expanda. Qual é a chance de todas as moléculas voltarem para uma metade? Esse estado é proibido? Não, ele não é proibido. Elas podem voltar para esse estado microscopicamente. Mas para que isso seja um estado macroscópico, essas moléculas precisam ficar nessa metade por um tempo macroscópico para que eu consiga perceber, que eu consiga medir. Isso não acontece. A probabilidade disso acontecer é, na prática, zero, porque o número de estados onde as moléculas escapam dessa metade é absurdamente maior. Tá? É isso que essa representação está me dizendo. Quando o sistema passa de um estado de equilíbrio para outro num processo irreversível, ele está agora ocupando uma região do espaço de fases que é muito maior do que a anterior. E o que o Boltzmann fez foi associar
a entropia com esse volume aqui. Ele chamou de ômega maiúsculo aqui o número de estados macroscópicos dessa região. E disse que a entropia é proporcional a esse volume. Por razões técnicas, a gente tem um logaritmo aqui, mas não importa. Tá? A entropia é proporcional a esse volume. Quando a gente aumenta a entropia, significa que a gente está aumentando esse volume. Tá? E é isso então que significa o processo irreversível. O sistema agora passa a ter novas possibilidades do ponto de vista microscópico, que são em número muito, muito, muito maior do que as possibilidades que ele tinha antes, que na prática ele nunca volta para aqueles estados que ele ocupava antes. A gente teve um aumento das possibilidades, a gente teve um aumento da entropia. A entropia, então, simplesmente mede o número de possibilidades microscópicas que estão à disposição do sistema. Então essa é a interpretação microscópica da entropia. Que, claro, para a gente discutir isso, a gente precisa sair da termodinâmica e ir para a mecânica estatística, né, que seria a versão da termodinâmica que fala, né, que constrói a termodinâmica a partir de primeiros princípios, ou seja, a gente vai do nível microscópico e reobtém os resultados da termodinâmica. A termodinâmica ela está no nível que é o mesmo nível nosso, né, que é o nível macroscópico. A termodinâmica não precisa nem saber que existem átomos, né, ela não precisa de nenhum conceito microscópico, ela é autoconsistente. Todas as leis e resultados da termodinâmica só envolvem quantidades macroscópicas. Então são leis macroscópicas sobre o mundo macroscópico. Claro, a ciência avança e a gente consegue justificar uma série dessas coisas a partir do nível microscópico, inclusive essa interpretação aqui da entropia. Tá? Então, a gente fecha essa segunda área com uma discussão ainda um pouco mais profunda, mas ainda só fazendo, né, mostrando que existe todo agora um mundo a ser explorado a partir do que a gente pode estabelecer da microscopia. Tá? Então a gente faz um modelo, a gente pode, para esse modelo, a gente pode calcular entropia, verificar suas propriedades, etc. Tá? Mas aqui a gente para por aqui. Então, nesse final de segunda área, a gente introduziu a segunda lei da termodinâmica, discutiu um pouco as consequências, né, além de como calcular. Então, além da definição, a gente viu como calcular a entropia para diferentes estados de equilíbrio, como calcular a variação de entropia para diferentes processos, usando algum processo reversível qualquer, e terminou enunciando a segunda lei da termodinâmica em termos da entropia e discutindo um pouco o que significa um sistema irreversível aumentar a sua entropia, tanto em termos de uma quantidade de energia que é desperdiçada, que é degradada no processo, quanto em termos do que acontece no nível microscópico, né, em relação ao número de estados microscópicos acessíveis que vai, quando o processo é irreversível, vai sempre aumentando, tá, em relação ao valor que tinha antes. Então, bom, esse aqui é o final da nossa segunda área.